pessoal, tudo bem, Onedetes? Eu sou Gisele Oneda, responsável pelo Oneda Foto e Vídeo, e hoje estamos aqui no nosso episódio do OnedaCast. Eu vou falar que eu tenho uma grande admiração, uma grande gratidão por esses dois, pelo salvamento na fisioterapia da Alice. Para quem não sabe, a Alice teve uma síndrome super rara, super crônica, chama Síndrome de Chiari. E eles fizeram o atendimento antes da operação, né? Eles fizeram o acolhimento, a avaliação antes da cirurgia. E eles são meus convidados de hoje para a gente falar muito sobre o atendimento, a responsabilidade, o que eles fazem e onde eles estão. Carol, Ricardo, sejam muito bem-vindos no OnedaCast. Vamos lá? Quem são vocês? Depois dessa apresentação toda, eu quero que vocês se apresentem. Muito bem. Vou me apresentar primeiro. Vai lá. Sou Carol, nunca sou Carolina. Carolina é bronca, então sempre sou Carol. Sou fisioterapeuta, sócia fundadora da B2Core. B2Core nasceu em 2020, antes até 2019 éramos CareFit. Depois viramos 2020 B2Core. E antes disso, era fisioterapeuta, já trabalhei em Macapá, num centro de reabilitação nacional chamado SARA. Me formei pela USP e depois Muito nerdola. A pessoa vem da USP, é nerdola, certeza. Me formei na USP já há 15 anos. Fui para o SARA, lá para Macapá. Depois voltei para São Bernardo. Na verdade, fiz minha pós-graduação em neuro aqui em São Bernardo, onde conheci esta pessoa. Ele foi para Macapá também. E quando voltei para cá, para um centro de reabilitação, depois fui para São Bernardo para Metodista, onde fiz a supervisão de estágio lá. E começamos a pensar lá sobre B2Core. Aí agora eu vou deixar para o Ricardo falar, porque senão eu vou começar já a falar do nosso filho do meio, que é a B2. É interessante porque o fato da gente... Bom, eu sou Ricardo, né? Sou professor de educação física, já tenho 25 anos de experiência, tenho algumas pós-graduações e mestrado na área da educação. Atuei na Metodista, foi minha base, né? Também em outra universidade lá do norte do país. Aqui tive o privilégio de trabalhar no Sistema S, no Senac. E quando a gente decidiu ali fazer empreender, né? Porque não tinha nome ainda, assim. A gente sempre quis fazer algo que realmente a gente acreditava na nossa prática do dia a dia, né? Seja na academia, no clube, no personal. E quando conheci Carol, a gente... via a necessidade das duas áreas atuarem juntas, né? Então, porque é tudo muito segmentado, Gi. É tudo muito segmentado. As pessoas olham só o joelho, o braço, o ombro, querem ficar fortes ou querem ficar magros. Então, existem outras coisas anteriores a esse objetivo inicial, né? Então, foi aí que a gente decidiu empreender. Começou com o CareFit, como a Carol falou. Como a gente a gente teve uma experiência, né, de gestão em uma ONG, a gente teve uns cursos também de gestão, então a gente se preocupou no registro de marca. E aí a gente descobriu que tinha uma academia no Rio de Janeiro chamada Fit Care. E aí... CareFit não podia. Sumiu do mapa. Tínhamos que pensar em outra coisa. E aí foi um transtorno, assim, porque, né, o que fazer, que nome dar para ser algo que pudesse aproximar e, ao mesmo tempo, ter a nossa identidade. Aí foi quando uma colega minha, a Cibele, tem que fazer um marketing dela, maravilhosa, trabalha Cibele, com marketing. Não te conheço, mas... Precisa conhecer a Cibele. Precisa vir aqui, viu? Sim. E aí ela nos ajudou nesse processo de criação de marca. E eu tenho, assim, uma voz meio anasalada, né? Com voz presa ali. E a Carol, o sobrenome dela é Bétio, do Zé Bétio, radialista. Então, uma dos... ele fazia o pulo do gato? Não, Quem era? Joga água nele! Meu tio-avô. É mesmo? É.
Que legal! E aí, é que tem uma historinha, não sei se a gente vai ter muito tempo aqui, mas assim, basicamente, eu ganhei um presente, vou falar muito rápido, depois você corta aí. A Carol me deu um presente que era de uma astróloga, numeróloga, sei lá o que que era. Eu sou extremamente cético para essas coisas, não acredito nessas coisas. O fato dela ser astróloga, é astróloga, né? Falar, tá bom, vou porque uma colega dela foi e tal, não sei o quê. E aí eu falei, eu vou ser mais aberto, né? Vamos ouvir. Quero ver novas experiências. Basicamente isso. E aí, cara, foi uma experiência muito positiva, assim, sabe? Assim, eu sou muito, realmente, desconfiado de muitas Tô pagando coisas. pra ver, né? Eu vou, mas tô Tipo pagando isso. pra ver, vai. Sim. E aí, eu só acreditei porque do que a mulher escreveu, ela escreveu tudo, depois ela falou as coisas. Ela já tinha escrito antes, né? Sim. Todas as informações. E quando ele chegou lá, a primeira coisa que ela falou foi: o que você está fazendo aqui? Isso. Porque com o que eu vi do seu mapa astral, você não vai acreditar em nada do que eu vou te falar. Enfim, e que é coisa, e assim, o que impactou muito é que ela falou que a gente iria abrir um negócio que não estava muito claro, que a ideia era para trabalhar com a terceira idade. Um projeto para a terceira idade, senhoras, por conta da artrose, depois a Carol fala mais. E ela falou, só que tem que ser no nome de vocês. Aí eu falei, bom, um negócio no meu nome vai parecer manteiga, leite, Oliveira. coisa de fazenda, né? Campos Oliveira. Não dá. Aí voltando lá pra Cibele, ela falou assim, e o sobrenome da Carol, né? Beth, fala de novo, Beth, Bichu, tudo a ver com esse propósito de você, né? De Dos aqui 2 a 2, de ser... De ser, né? De ser pertencimento, ser de dois. cuidado, né? E eu falei assim, boa. Aí nasceu a Bichucore, a gente registrou a marca. E foi interessante, porque o Eduardo, nosso filho mais novo, tinha meses, né? E a gente fez isso, inauguramos, era uma sala lá no prédio onde nós estamos, que era alugado. Eu sou extremamente visionário, vou falar outra coisa. E aí Audacioso, aí eu falei né? pra Carol, comprei 2 salas no 10º andar. Você tá maluco? Você, então, porque tava ficando pequeno já nosso espaço. Então, e também tinha uma cara de clínica, aquela coisa branca. Vocês estavam num espaço alugado, aí vocês foram agora para um próprio. Isso, que no legal, mesmo gente, prédio, que né? legal. E aí tem essa cara aconchegante, acolhedor, para que as pessoas realmente saiam do trabalho, das suas casas, enfim, de qualquer lugar, e não pareça uma clínica. Vá para lá e se sinta extremamente confortável. Então foi daí que veio o surgiu. Bichu. Sim. Ó, tá vendo? Eu não sabia. E exatamente isso que você falou, acolhimento é a base do que a gente faz, né? Porque eu sempre convivi na neurologia com o luto. Então, eu vi o quanto que você ouvir, você ser empático, acolher e cuidar, já ter uma escuta de fato ativa, já é o primeiro passo. Mas, Carol, eu também entendo que isso é muito da pessoa, Sim, né? Eu, como psicóloga, sim. eu entendo que hoje eu tenho alguns clientes que falam, Gi, precisa ser você. Sim. Por quê? Porque eu tenho algumas mães atípicas que têm criança autista. E assim, eu posso ter na equipe profissionais tecnicamente melhores que eu, mas é o meu carinho, é o meu acolhimento, é o meu jeitinho de falar, né? Às vezes até meu tom de voz com aquela mãe, né? É realmente o acolhimento. Sim. E quando a pessoa procura por uma reabilitação, ela quer ficar boa rápido. Sim. E às vezes o rápido demora. Sim, sim. sim. Né? O caso Qual da é a Alice. medida? O caso Sim. da Alice. A gente pode falar pela Alice. Sim, A Alice chegou lá totalmente sem equilíbrio. sim. Né? Ela não andava em linha reta. Sim. Ela já está lá desde abril de 24. É 1 ano e 6 meses. Sim. Sim. E pode ser, e eu entendo, que pode ser que ela faça a fisioterapia a vida toda. Porque não é uma coisa que assim, recuperou, tá boa. Pode ser que a recuperação dela leve a vida toda. Sim. E como que você trabalha com os pais ansiosos que falam assim, não, 3 sessões de fisioterapia já vai estar andando.
Já vai estar boa. Eu quebrei a mão e fiz a fisioterapia lá também, né? E até hoje eu fico assim em casa. Né? Porque eu sei que é um processo. Sim, sim. Mas eu, Gisele, entendo isso. Mas imagino que vocês devam ter clientes, pacientes, né? De tudo quanto é jeito. Sim. E quando você pega um paciente ansiosíssimo e fala, não, quanto tempo eu vou ficar bom? Isso é o que mais tem, né? Na verdade, não só crianças, nem pais. Geralmente são os mais velhos, porque tem prazos, né? Eles precisam de resultado. Eu tava falando isso agora mesmo, com uma paciente minha que fez uma cirurgia no joelho. E aí ela falou o quanto que ela ficou feliz porque hoje ela consegue colocar uma perna em cima da outra para colocar a meia e o tênis. E aí o que eu sempre falo é, a gente precisa ter uma meta. Precisa de uma motivação. Uma meta mais próxima te motiva, porque você chegou nessa meta. Se você chegar numa meta, o que a gente mais ouve é, eu quero que meu filho ande. Geralmente, quando é uma questão neurológica, quando é uma questão que tem uma limitação. E aí a gente traz essa meta para próximo. Tá, então antes de andar, a gente precisa que ela fique sentada com melhor equilíbrio. Porque aí eu preciso do tronco mais firme. Depois disso, essa outra meta. E a gente sobe os degraus da escada para chegar lá em cima. Então, esse é o que eu consigo conversar. Geralmente, tem algumas pessoas que me pedem prazo. Na parte da ortopedia é com prazo. Preciso disso em quantas sessões? Às vezes não é nem meses, em quantas sessões? E aí a gente ajusta. Sempre com a meta para chegar naquele prazo com a meta atingida que você consiga ter motivação. O cérebro precisa de motivação. Nós precisamos de motivação. Se eu não cheguei lá, eu me frustro, a pessoa se frustra, a fisioterapeuta se frustra, e aí vira um processo que é desgostoso, né? Não é legal. E a gente precisa ser legal. Esses dias eu ouvi uma criança, o Kaká. Ah, o Kaká. Nós vamos falar do Kaká. E ele falou que ele tinha gostado do espaço. Tinha as bandeirinhas de festa junina, tudo colorido. E eu falei, vou te contar um segredo. Eu odeio clínica toda branca, com a maca branca, com um monte... Me dá coceira, Kaká. Ele falou, eu gostei daqui. Então já é o primeiro passo, né? Para que a pessoa se sinta mais confortável. E a ideia é que ela se sinta o mais em casa possível. Por quê? Para alguns casos, é muito mais longo o processo, né? Não necessariamente vai ser a vida toda, mas é longo. A minha ansiedade é diferente da sua. Então, estar num lugar que é confortável é um primeiro passo. O Kaká, ele é um paciente de um hospital oncológico aqui do ABC. E a gente tem um trabalho social junto com o Fundo Social de fazer o acolhimento e o registro de algumas festas no Fundo Social. E aí eu conheci o Kaká porque ele estava pedindo uma vaquinha para a prótese do amigo. O amigo precisou amputar a perna, oncológico também, e o Kaká colocou a haste. Depois é até legal você falar como que é o processo e tal. Sim. E aí vieram os dois para o estúdio. E a mãe do Kaká falou assim, ai, Gisele, ele operou em fevereiro e até agora não conseguiu fazer físio. Quanto mais demorar, mais tempo vai demorar a recuperação. E na hora, eu nem pensei. Eu só falei, nossa, Carol e Ricardo, eles são anjos nessa vida. Vamos lá que eu vou tentar. Eu falei pra mãe, eu vou tentar. E aí na hora eu falei, Ricardo, Carol, tem um projeto assim, tal. O menino precisa de uma fisioterapia. E pensei em vocês fiquem muito à vontade de falar sim, não, né? Cada um tem um processo. O trabalho voluntário, ele é a doação de tempo. Sim. E a gente recebe amor. A gente não recebe dinheiro, né? A gente recebe amor, a gente recebe gratidão. E aí eu falei, poxa, Carol e o Ricardo. E aí na hora, o Kaká começou agora, foi até meu aniversário, no dia 30 de junho, o Kaká começou a fisioterapia lá. E ele me mandou uma mensagem que eu falei, olha, Kaká, valeram por todas as mensagens de aniversário que eu recebi aquele dia, agradecendo, né, o acolhimento, a indicação. E as pessoas às vezes falam assim, Gi, eu quero ajudar no projeto social. Eu estou bastante engajada em alguns projetos sociais
E o Ricardo sempre falou, Gi, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, você me fala. E aí eu falei, poxa, acho que é a hora. É a hora. Chegou. E calhou, né? Sim. E super calhou, porque vocês estão desenvolvendo um projeto também. Sim. E às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como. Sim, Né? exatamente. Então, a primeira coisa de um projeto social, doação de tempo. Isso aí. Exato. Porque assim, tem muita gente que quer ajudar, mas não tem disponibilidade de tempo para fazer o trabalho. Sim. Né? Então, Sim. a primeira coisa, você quer ajudar, quer fazer uma ação social, é disponibilidade de tempo e comprometimento. Exato. Né? O Cacá vai ter que ir quanto tempo lá? Sim, sim, sim. É um processo, né? O Cacá, você perguntou, né, o que ele fez. Ele teve o tumor ósseo na parte mais baixa do fêmur e ele precisou tirar um pedaço do fêmur, então foram 20 centímetros que ele tirou do fêmur e um pedaço da tíbia, que é o osso da perna, para tentar tirar todas as margens do câncer para não ter recidiva. E aí ele colocou uma haste, que é um ferro prendendo no fêmur, e uma prótese, assim como a prótese do joelho, né? Artroplastia, que chama, que você coloca uma prótese no joelho, coloca uma prótese na parte baixa da tíbia e encaixa. Então ele fez essa cirurgia, tirou uma parte grande do osso, então é uma cicatriz grande. E aí o que eu já vi é que já começa pela questão da cicatriz. E como tornar ele protagonista disso. Essa é uma das nossas bases também. A equipe não sou eu e o Ricardo e a Letícia, Eloás, fisioterapeutas. A equipe é família, paciente, cliente e nós. E eu, como pai de paciente, né, mãe de paciente, eu sinto cuidado. Então, por exemplo, vamos estudar o que a Alice teve, vamos estudar o que o Cacá teve para a gente fazer a melhor recuperação que fala? Isso. A melhor recuperação para esse paciente. Então, assim, é um trabalho individualizado, personalizado. Não é assim, a Alice teve chiari, vai lá e faz 20 flexões. O outro teve problema no joelho, vai lá, 20 flexões. Não. É cada um fazendo uma reabilitação personalizada. Isso acho que é um grande diferencial de vocês. Sim, sim, sim. E é o personalizado de fato, né? De Porque, fato, de fato. O chiari pode ter muitas pessoas com a síndrome, mas Alice é Alice, né? Exato. Então, avaliar a Alice, entender o que ela precisa e como ela precisa e dar o melhor cuidado. Esse é o processo que a gente sempre faz, independente de quem for lá. E aí o que a gente também, para conseguir atingir mais pessoas, além do individualizado, também a possibilidade de fazer em grupo. Porque a gente começou a perceber que o que mais me atingia era não conseguir atingir essas pessoas que falavam comigo e falavam, eu não consigo, por uma questão financeira. Aí eu falei, Ricardo, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer alguma coisa. E foi quando a gente pensou no grupo de fisioterapia. Então, ter a personalização com um valor que a pessoa consiga manter da forma como a gente precisa e a pessoa precisa, né? Então, esse foi eu sempre mando pro Ricardo, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer isso. Eu sou o Henrique lá de casa. Então, sabe que o Henrique foi demitido aqui do estúdio, né? O Henrique foi demitido de uma área do estúdio. Tá, que bom. Não, ele tá aqui, ó, tá aqui tranquilão. O Henrique foi demitido do financeiro. Eu conheço Por quê? essa história. Então, eu cuidava da parte comercial, a parte de foto, né, a gestão do estúdio, e o Henrique cuidava do vídeo, do podcast, do financeiro, do administrativo, e aí, assim, parecia polvo, sabe? Sim. Tá fazendo de tudo e era muita coisa. Sim. Então, aí um dia eu falei para ele, conversei com a Kate é nosso administrativo financeiro agora, conversei com ela, depois que eu ajustei com ela, eu falei, amor, você tá demitido. O que ele falou? Graças a Deus. Que bênção, graças a Deus. Exato. Por quê? Porque ele não que ele não conseguia, mas não conseguia dar uma atenção exclusiva para a sala do podcast. Sim. Por quê? Tava aqui, aí lembrava, nossa, hoje tem a conta para pagar, hoje tem isso para fazer, eu tenho que mandar a nota fiscal para não sei quem. Então, assim, tava inviável da gente fazer tudo. Sim.
Então, o Henrique, agora, ele cuida da parte do podcast, cuida dos backups, do material, e a parte financeira é outra pessoa. Né, José Henrique? Né, José Henrique? E falando em casal, como que é trabalhar em casal? Aqui é uma tranquilidade. Ó o olho tremendo, ó. Eu até cansei. Mas, Tudo olha, bem. já se acostumou? Quer falar? Não, apesar de eu brincar, eu gosto de trabalhar com o Henrique. Ele sabe disso, eu falo isso. Eu sou muito acelerada, ele é a parte calma do negócio. Né? Eu sou, eu vou atrás, precisa fazer, papapá. Eu sou a cabeça pensante. Ele é a pessoa executora. Sim. É isso. Mas eu gosto de trabalhar com ele, né, amor? A respeito disso, é interessante, porque, só voltando um pouquinho sobre a B2, né? A gente quer deixar nosso legado. A gente realmente quer mudar, que está lá, né, no nosso site, na nossa missão, visão e valores, a gente quer mudar a fisioterapia, né? A forma como as pessoas veem, recebem a fisioterapia, e os fisioterapeutas, os colegas, os profissionais de educação física também, porque a reabilitação, por isso que nós nos casamos para entrar nessa história aí, né? Literalmente foi um casamento, porque é uma continuação. A pessoa faz a fisioterapia, tem um processo de reabilitação, depois ela tem alta, ela vai para onde? Então, esse cuidado, o fato de ter trabalhado com atletas de alta performance e tal, por que a gente... Olha que pergunta simples, né? Pensando até no dia a dia de um profissional. Porque um profissional um jogador de futebol, vamos colocar que seria o suprassumo dos atletas, né? NBA e tal. Eles têm um tratamento fisioterapêutico e de reabilitação e depois de fortalecimento top. Só que a estrutura, a consciência, né, as receitas, enfim, a parte da educação, da formação, ela é para todo mundo que é profissional. Por que não aplicar para essas pessoas mais simples, dia a dia, mais humildes, mais normais, no dia a dia? né? Pessoas mais normais. E que elas podem ter o mesmo tratamento, independente de preço. Quando eu falo de pessoas normais, entendam-me bem. Eu sempre brinco aqui que a gente recebe pessoas normais, pessoas comuns, que travam na frente da câmera. Sim. Né? Eu, particularmente, a gente não tem... fulano tem 2 milhões de seguidores. Tem um ou outro, mas a maioria dos nossos clientes é como cliente de vocês. É pessoa normal, que acorda cedo e rala para ganhar, para pagar as contas. Então, assim, por que não atender com a mesma qualidade, com o mesmo carinho? Exatamente. Não, e que a queixa de dor é para lavar louça. A queixa de dor é para agachar e pegar uma coisa no chão. Então, são coisas simples que também pode ser cuidado com a alta performance, né? Por isso que o nosso slogan é você em alta performance. É a sua alta performance para você fazer o que você quiser, né? Isso. E aí É um comparativo individual, né? Tipo assim, é alta Você performance com para mesmo. você. Sim, a Isso, sua. você com você Isso, mesmo. por isso que a função é o que preconiza o nosso trabalho, né? A função do seu dia a dia, né? Agora, sobre aquilo que você falou, sobre como que é estar casado com a sua sócia, né? Eu acho muito bom. A Carol é uma pessoa extremamente inteligente. Nerdola. Certeza. E ela tem um coração gigantesco, né? E quando... Na verdade, assim, a B2 surgiu por conta dela, assim, né? De realizar esse sonho. Porque eu falei assim, eu vou ficar num estúdio, numa academia para sempre? Eu não tô afim disso, né? Não era parte do meu futuro, assim, das coisas que eu quero para minha vida. Então, a Carol, ela é extremamente inteligente, ela consegue olhar aquele sujeito, independente da idade, enfim, né? Olhar para a pessoa e falar assim, cara, eu vou... Quando a Carol vai... Eu achei isso muito legal. Quando a Carol, ela vai fazer a avaliação, ela coloca a mãozinha dela, ela fecha o olho, assim, ó. A gente até brinca, ó, a gente... Tá dando um passe, né? Tá dando um passe, vamos lá. Não vai baixar nada, não, Vamos mas... lá, tá dando... A impressão que eu tenho, Eu sabe até aquela... aviso as pessoas. Qual que é o nome Vou daquele fechar o olho, filme mas do... não vai acontecer nada.
aquele Não filme... vou encarnar ninguém, ó, não vou te dar uma avaliação porque eu tô ouvindo espíritos. Não, é coisa científica, né? Técnica, coisa. Sabe aquele filme que tem os cavalos azuis lá? Como chama? Não sei. Ah, aquele filme que o povo vai para outro mundo, humano. Avatar? Avatar. É a Carol. Ela se conecta ali com o rabo do cavalo, ela faz parte, ela toca na pessoa e parece que realmente ela entra. E aí eu fico imaginando, né, no Matrix, assim, que ela vai se conectando com cada músculo, com cada tecido, com cada tendão, com cada cromossomo, com cada célula da pessoa, para achar a causa, né? E aí é que a gente chama daquele curso, o primeiro, de treinar as pessoas a pensarem, raciocínio clínico. Que não é só o joelho, enfim, né? Então, é um conjunto, é um conjunto. Né? Um contexto geral. Sim. E aí eu também tenho esse mesmo olhar, eu sou mais prático e mais racional. Então, talvez se a gente fosse fazer uma comparação, eu seria mais próximo a você e a Carol mais próxima... Você é o cérebro. Então, ela é o cérebro. Eu sou o cérebro e o Henrique é executor. Isso. É isso. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu estava fazendo fisioterapia lá e o que você está falando... eu fui inserida nesse contexto. Por quê? Eu passei uns meses muito depressiva. Muito depressiva. E eu tava indo lá cuidar da mão. Sim. Aí teve um dia que se dane a mão. Vamos tirar os nós. Lembra, Sim. Carol? E eu coloquei a cabeça naquela maca, eu só vi as gotas da lágrima caindo. Minha mão não deixa pra lá, depois a gente trata Sim. isso. Mas naquele momento, naquela Isso. situação, eu era um conjunto de emoções Isso. reprimidas, Isso aí. né? E aí assim, eu não tô indo lá só para cuidar da minha mão, É isso. Não. né? Eu acho que eu, enquanto paciente, tive essa honra, né? Essa gratidão de ter sido olhada como um todo. Sim. Né? Eu tenho o caso da Alice e tal, mas em determinado momento eu também fui paciente. Sim. E olha que legal, né? Essa prova social. Sim. Porque você está me falando e realmente eu vivi isso. Né? Naquele momento, minha mão era uma segunda coisa. Sim. Sim. Então, eu sou muito grata. Eu só vi as lagriminhas caindo. A Alice até falou, nossa, mamãe, tem um balde aqui. Traz o pano. Traz o pano, mamãe. Tem um balde aqui. E é importante você falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, porque é isso, não é só a mão. É. O sujeito, a pessoa... E daí eu fui fazer psicanálise para poder colaborar em tudo isso que a gente está criando, né? E fazendo. Não só criando, a gente já está fazendo. Mas porque quando a pessoa ela está lá e ela participa desse protagonismo, ela entende o período, a duração, a necessidade de fazer fisioterapia ou atividade física por um período maior, né? Então, é esse legado que a gente quer deixar, que as pessoas se sintam, você que se sinta à vontade, procura a Bit2Core, a gente vai cuidar de você. Tem até o jabá. Ó, e vou falar outra coisa. Vocês têm 2 unidades. Sim. Isso. Foi um Isso é um presente. ponto, olha, mega diferenciado. Sim. Porque assim, eu entendo que aqui em São Bernardo, eu sou de São Bernardo, né? Pra quem não sabe, nós estamos aqui em São Berlondres, ó, tá um frio do caramba aqui hoje. São Bernardo é o coração. Sim. Sim. Mas vocês levaram isso para uma outra estrutura em São Paulo. Isso. E que nasceu de um paciente, um amigo que, olhando nas nossas redes sociais, falou: eu acho que eu tenho essa tal de dor crônica que eu vi vocês Olha só. falando. E aí a gente avaliou, eu com a Letícia. Ele tinha uma queixa bem específica com a moto e ele é professor de educação física. Ele falava: eu faço de tudo, tô treinando mobilidade, mudei meu treino, fiz pilates, fiz liberação e a dor não passa. E a gente fez 3 atendimentos. No dia da avaliação, a gente já fez algumas ações ali, algumas intervenções. E ele me mandou uma mensagem quando chegou na academia, que é em São Paulo. Falou: Carol, não senti a dor. O que vocês fizeram? Aí eu falei: então, a gente viu as alterações e atuou na causa. E aí, depois de um mês, ele falou: a gente tem um espaço aqui Olha que legal. que a gente está fechando porque é um nosso escritório, mas a gente pode deixar esse espaço para vocês, se vocês quiserem, porque eu gostei muito do atendimento.
da forma de vocês olharem. E aí surgiu a nossa Bichu São Paulo. A gente está dentro de uma academia de personal e aí também se retroalimentando. Eu faço as orientações, eu que estou hoje lá, e agora a gente está no processo seletivo para ter mais fisioterapeutas, inclusive, para conseguir ter uma abrangência maior de horários. Aqui vocês trabalham os dois Sim. e... Letícia e Eloá. Que aliás, duas meninas... fisioterapeutas queridíssimas. Não, corta aqui pra mim, hein, amor, por favor. Eloá, Lê, ó, vocês moram aqui, ó, num cantinho bem especial do meu coração, vocês sabem disso. Um São beijo. muito especiais. E aí lá vocês têm uma Eloá e uma Lê também? Ainda não. Ainda não. Lá, E aí, como que lá vocês estão é fazendo? a equipe. Ah, você tá indo pra lá, você, Carol. Eu vou lá e lá eu atendo de manhã. E aí já pra gente sentir, né? Como que é aquele público, como que eles abraçam, né? A Bichu. Então hoje eu já atendo alguns personagens de lá que perceberam muita mudança, que aí já começaram a indicar para alunos, pessoas ali do entorno. Porque eu, na verdade, eu sou de São Paulo. Vocês percebem que eu não tenho o sotaque de São Bernardo. Ah, a gente é de porta, porteira. Chique. O Henrique também, ele fala, você morava no interior, você mora no interior. Mas, Ricardo, não tem problema não. Não. A gente traz eles pra cá, Sim. porque aqui é muito melhor. Muita, Ah, minha filha. a meia hora da praia. Então, pensa. E aí, na verdade, quando eu fiz a minha pós aqui em São Bernardo, que eu conheci o Ricardo. Então, quando eu voltei de Macapá, voltei para morar aqui, que estava grávida de Léo. Então, morei aqui. Então, ali do entorno da Bichu, que é lá no Brooklyn, eu morava por lá. Então, tenho amigas lá. Então, já trouxe também pessoas dessa conexão com amigas. Então, a gente está crescendo. Lá tem um público diferente daqui. Lá são mais atletas, de fato, ou praticantes de musculação. Aqui a gente tem mais senhoras, as crianças, praticantes de atividade física, Alice, crianças praticantes de uma preguiça. Tava falando agora, o Ricardo tava falando pra ela, você sabe que adolescente é mais preguiçoso mesmo por causa dos hormônios, precisa dormir mais. Falei, pronto, já deu o motivo pra Alice falar, sou adolescente. Enfim, e aí aqui é um público diferente. E lá tem muito mais a parte de atletas amadores, né? Praticantes de atividade física. Então, a gente começou lá em fevereiro, praticamente março. Já temos algumas provas sociais, digamos assim. Então, pessoas que já gostaram, que já mantiveram com a gente até o ano que vem, comigo, para fazer esse acompanhamento. E a ideia é que a gente está no processo seletivo justamente para aproximar os fisioterapeutas que eu já conheci das faculdades e dos eventos que a gente faz, os eventos esportivos, para ir plantando a semente, que eles já têm essa semente plantada, para realmente atuar junto, assim como a Lê e a Elo. E como que foi a criação de uma nova unidade? Coisas de Carol, um desejo assim, vamos fazer? Aí ela perguntou pra mim. Aí eu fui conversar com o Elvis. Elvis, obrigado pela Bichu São Paulo, a gente deve a você. A gente conseguiu, assim, em 2 semanas, e fomos nós mesmos que colocamos a mão ali na massa. Vocês sabem disso, Eu né? falei pra eles, ó, você precisa que vá pintar? A gente vai. Isso. Precisa, né? Ó, precisa que vá, a gente vai te ajudar a pintar, ajudar a varrer, não tem problema não, aqui estamos junto. E assim, foi muito... Do chão ao teto. Foi muito gratificante porque é legal, eu gosto pelo menos, né? De você fazer a coisa, né? Você vê uma sala, tem umas fotos, depois eu te mando lá pra você ver. Tem umas, do nada, uma sala feia ali, com piso irregular e tal. E graças a Deus, né, eu tive isso do meu pai. Então eu fui me metendo, fui fazendo as coisas, fui aprendendo. E a gente criou lá, mas foi isso. Em 2 semanas nós fizemos a Bichu, fizemos toda a parte... não foi assim, obviamente, né? Vamos fazer sem planejamento. Existia ali um planejamento no qual nós estamos aprimorando ele agora. Mas hoje ela já se paga, a Bichu. Que legal. E a ideia é isso que a Carol falou, é expandir, é crescer, dar oportunidade para outros colegas virem somar com a gente, né? Porque sozinho a gente não faz nada. Sozinho a gente fica muito limitado, né? Sim. Fica. Fica muito limitado. Ah,
eu vejo aqui no estúdio, às vezes as pessoas acham que eu sou a melhor fotógrafa, porque o estúdio leva o meu nome. Sim. E eu falo, gente, eu tenho um profissional tecnicamente muito melhor que eu. O que as pessoas, que os clientes querem é só que eu esteja no dia do ensaio, sabe assim, quer me Sim. ver. Isso. Cuidado. Então, assim, o estúdio hoje, ele anda sozinho, Sim. como a Bitu Identificação. também anda, Isso. Sim. né? Mas as pessoas querem ver a gente lá. Isso. Ah, vem tomar um café, um bolinho, sempre tem um bolinho lá. Só pra gente engordar a gente, né? Mas assim, essa questão de estar próximo e de fazer a gerência. Sim, sim. É o relacionamento, né? É o cuidado. É esse relacionar com o outro. Nem que seja para ouvir, nem que seja para dar um abraço, para dar um oi. E aí a gente... Quando a gente não tá muito bem, as pessoas já ficam olhando assim, tudo bem. Quando fecha a portinha, ela já fica de olho para entender o que tá acontecendo. Mas foi o que você falou. E graças a Deus que a gente tem profissionais junto com a gente que são melhores do que a gente. Eu não tenho nenhum medo disso. Eu quero que eles sejam melhores, porque é assim que a gente cresce com a excelência e com a competência que a gente tem. E aí é o que eu falo sempre. Nesse processo seletivo, o conhecimento ele é um pilar, né? Ter o conhecimento, mas a sensibilidade e ter esse jeito Bitu, esse cuidado, ele é fundamental. Porque o conhecimento você aprende, né? Mas o querer tocar o coração do outro é da pessoa, né? Então é isso que a gente quer e é isso que a gente está buscando. E dentre desses anos, né, de empreendedorismo, de gestão, qual foi a grande dificuldade que vocês já passaram? Bom, acho que a primeira dela... A primeira é trabalhar com pessoas, né? Não. Trabalhar com gente. Também. Olha, eu vou te falar. Eu adoro. Equipe, né? Eu adoro, mas assim, eu acho que Gestão. tudo é um desafio. Gestão. Então, Sim. essa é uma das minhas dificuldades, né? E é a dor do crescimento também. Sim. Sim. Eu gosto de pensar nisso. Eu acho que também a questão da nossa profissão aproxima muito com as pessoas, né? Então, eu acho que a conversa, o diálogo, um professor de educação física, de uma fisioterapeuta, existe ali uma confiança, né? Existe um contrato ali. Então, isso nos ajuda um pouco com a equipe. Não estou dizendo que não tem os desafios, ainda mais agora, nesse crescimento que nós optamos por ter. Mas o maior desafio foi o dia que a gente inaugurou, na semana seguinte, a gente fechou. No mês seguinte, a gente fechou. São Bernardo? Pandemia. Ah, na A gente a gente reinaugurou, porque a gente estava na sala pequena e fazendo a reforma da sala grande, das 2 salas. E aí inaugurou, de fato, 12 de fevereiro, 17 de março fechou. E a maioria dos nossos pacientes eram senhorinhas, que falavam, eu não sei mexer no celular. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi isso, então teve um bug. Buguei, 2 semanas eu fiquei bugado. E como vocês sobreviveram? O que vocês fizeram nesse período de pandemia? Como vocês fizeram, né? Sim. Porque quem sobreviveu tá pagando dívida, né? Sim, certeza, eu sim. sei, né, amor? A gente não faliu, a gente tá aqui tranquilo, sorrindo. Exato. Mas quem sobreviveu tá pagando dívidas da pandemia. Estamos. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Não, a gente fez atendimento online. Eu voltei até que cedo, eu voltei em julho. Julho eu já estava atendendo domiciliar, com toda a paramentação, e com novos pacientes, inclusive. Porque precisava, as pessoas precisavam e nós precisávamos. A gente estava com o Dudu com... Meses. 4 meses, 5 meses. Então, era uma criança com 7 anos, a outra com 4 meses. E a gente ali dentro de casa, fechado. Foi um grande aprendizado a Foi pandemia, muito. né? Não, a gente aprendeu a se portar na frente da câmera, ficar fazendo vídeo e os exercícios. O Leonardo fazia com a gente também os exercícios. O que eu conseguia atender online, atendia. E a família, né? Meus pais me ajudaram, os pais do Ricardo. A família ajudou muito, porque a gente precisava da ajuda financeira. A gente não conseguia ter eles próximos para conseguir deixar as crianças, por exemplo, com eles. Então, a gente ia se virando como dava, né?
Sim. Nossa, eu lembro que na pandemia teve semanas que a gente não tinha carne para comer. Sim. Né? Eu e o Henrique, a gente se esforçava para comprar carne na semana que as crianças estavam com a gente. Sim. Mas quando tava eu e o Henrique, e eu falo sem vergonha nenhuma, sim, Exato. teve um dia que a minha vizinha, até falecida agora, teve um dia que ela levou uma cumbuquinha de feijoada. Gente, aquilo para mim foi um grande presente, porque a gente ficou algumas semanas. Sim. Era bem difícil, né? Sim. A parte de eventos foi a primeira a fechar e a última a voltar. Sim. Foi. Em compensação, a gente aprendeu a fazer muita coisa. Exato. Né? O Henrique fez um monte de gravação, né? Porque as Sim. pessoas precisavam aparecer no online. Inclusive, a gente se conhecia muito pouco. O Henrique foi gravar lá na sua sala, não foi? Com o Ricardo Com o Salvadelli. Ricardo. Um abraço, Ricardo. O Ricardo é um médico, fisiatra. Ele tem uma filha que chama Letícia. As meninas estudaram juntas, a Letícia e a Lelê. A Letícia e a Isso. Alice. Estudaram juntas. E o Ricardo foi o grande conector por conta da síndrome da Alice, Sim. né? E a gente conhece o Ricardo. Eu conheço a Verusca, a esposa dele, desde 2014, 2015. E conheci o Ricardo, a gente conhecia a Lelê, Pitiquinha. desde bem pequenininha. Então, as conexões, universo minúsculo, né? Que a gente Minúsculo, vive. minúsculo. Então você vê, ó, o Henrique tinha ido lá gravar e depois o Ricardo indicou vocês para Alice fazer a fisioterapia. A gente já tinha se cruzado em evento social, Sim. né? Que vocês já faziam na época. Falei, ó, não tem jeito, né? Quando é para ser. Não, ser, e filha. tem uma coisa que é interessante dessa primeira conexão. Um pouquinho lá atrás, não sei se o Henrique vai lembrar. Não vou fazer propaganda agora, não. É um café que tem lá no prédio, que a gente estava conectado com o ex-dono desse café. E a gente estava buscando serviços de foto, vídeo, não sei o quê. Eu falei, não, eles são caros. E a primeira impressão que eu tive essa minha de vocês... cara de rica engana é a gente. poderosa, rica. Eu falei assim, Então. meu Deus do céu. Não sei se o Henrique vai lembrar desse dia. Lembra? E aí eu falei assim, Carol... Lembra nada, o Henrique tem uma memória peça. Ah lá, Isso. mentira. O Henrique tem uma Não, é verdade. Henrique tem uma Ele memória lembrou do péssima. nome, então é isso mesmo. E aí eu falei pra Carol, assim, Carol, quando que a gente vai ter dinheiro pra gente contratar a Oneda? Oneda. Não foi? É que vocês fizeram networking também. Isso, não foi? porque tudo isso surgiu de um grupo que a gente queria fazer lá no prédio de network, mas enfim, se conectar e tal. Então, é importante a gente... Estou falando isso porque às vezes o que a gente vê distancia, né? Uhum. Então a gente tem que ligar, procurar, conversar, as parcerias, porque nem tudo é só dinheiro, né? E tirar as nossas barreiras, Isso. né? Mas a gente fala, O "Não, nem vou julgamento, né? procurar, Então, mas eu tenho um porque-" monte de cliente, Carol, que assim, vê o nosso trabalho, vê a qualidade, né? Vê o Sim. tanto que a gente trabalha, porque a gente trabalha muito. Fala, nem vou cotar. Sim. Porque essa cara de rica da Gisele, ela vai me enfiar a faca. E não é isso. Não. A gente tem um excelente custo-benefício. Sim. 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 Então você não é o primeiro que tá falando nisso, viu? Eu já tô bem Então, acostumada. ó, gente, liga. Dá um spoiler, a gente vai fazer um podcast aqui com eles. Arrasamos! Cenas do próximo capítulo. Arrasamos. Carol, você hoje se identifica como função na Bichu em qual departamento? Além do acolhimento. Eu na verdade, meu foco lá é a coordenação das meninas, né? Das fisioterapeutas. Eu falo meninas porque são as minhas filhas. O Ricardo fala seus filhos por aí. E conseguir trazer, né? Transferir o que nós gostaríamos que fosse, como acontecesse a reabilitação, a parte, como você falou, né, do que é para além do técnico e o técnico, e orientar, né? Essa parte educacional minha é muito forte. Eu já fui supervisora de estágio, no SARA tem
um caminho educacional, um processo educacional que é muito forte e ele é permanente. Então, eu sempre vivi isso. E não faz sentido, na minha empresa, eu não participar disso, né? Então, eu já tentei fazer parte mais da gestão, só que eu sou puxada de volta. Hoje Eu mandei ela embora. Você demitiu ela? Demiti Faz ela. faz parte do processo. É assim. Hoje, inclusive, as meninas falam, né, que gostam quando eu estou atendendo junto, porque elas também veem eu atendendo. Então, é essa parte educacional mesmo. Então, tem a B2 Core, que é o atendimento, mas tem a B2 Academy, que é a parte educacional. E tem a B2 voltada para o esporte, que são os eventos. E aí, nesses eventos, eu também pego os estagiários, estudantes de fisioterapia, para também começar a plantar essa semente do olhar, do raciocínio clínico, enfim. Eu vejo de fora vocês muito forte nessa questão de esportes. Sim. Né? Fala um pouquinho de como que é o trabalho de vocês nesses eventos esportivos. Como que funciona? Como as pessoas chegam até vocês? Sim. E qual é a proposta para um evento esportivo? Sim. Eu só vou iniciar falando, porque a Carol ela está mais à frente, até do atendimento disso, eu fico mais com a parte da gestão, né? O esporte, eu estive no Metodista, então, esporte de alta performance, de uma certa forma, as pessoas veem a fisioterapia de duas formas, ou a esportiva, ou por trauma ortopédico, né? Então, nesses eventos esportivos no qual a gente está se inserindo, é uma oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho para esses grupos. Inclusive, na pandemia, a gente atendeu online atletas e corredores, eu vou falar do Brasil inteiro, porque tinha gente de Macapá até o Rio Grande do Sul e algumas pessoas internacionais, no qual a gente dava esse suporte. O atleta amador, eles são as pessoas mais comuns que existem. Hoje existe um fenômeno muito grande sobre atividade física, corrida, né? E as pessoas acham que é colocar um tênis, porque é assim que vende, né? Põe um tênis e sai correndo, e não tem essa preocupação de ter um cuidado básico de fortalecimento. Isso. Como que é a pisada na corrida. Perfeito. Então, esses eventos, veio para nós, né? Primeiro com o BMC, Brasil Master Cup, que é de handball master, né? E a gente começou a fazer esse atendimento e, enfim, continua. Na verdade, a gente já fez o Brasil Master Cup desde 2021, que é um campeonato nacional de handball master. Então, tem atletas masculino e feminino dos 30... Qual que é a idade dessa master aí, ó? Dos 30 até os 60 a mais. Só que os 60 a mais é assim, a partir 30 de 60. já é master? Já. Nossa, eu tô muito velha, então. 30 já é master. Não, tinha que ser jovem já te adulto. Digo isso. Não existe. Jovem adulto. É um limbo. Nossa e é um limbo que senhora. eles ficam. Até porque esses dos 30 dá para ir atleta de 28, por exemplo. Porque tem lá uma cota de mais novos. Porque são atletas que não são nem o profissional e nem o que junta lá com um grupinho amador bem simples, né? É um atleta que já participou de um profissional e quer continuar com uma demanda de treino, né? Então, a gente atende lá até os 65, tem atletas que jogam. Tem atletas de 50 a mais que jogam desde os 42 mais. Então, é uma confraternização do handball, o Brasil Master Cup. Então, a gente atende desde 2021, que foi logo o primeiro evento pós-pandemia. E aí vocês são contratados pela federação? Não. Quem te contrata? Então, nesse especificamente, a gente faz a venda do serviço na hora, para o atleta. Tá. Esse, inclusive, é um modelo de negócio que a gente está mudando agora, a parte da gestão, né? Então, você está demitindo o Ricardo? Não. Ela está me inserindo. Estou valorizando. Você está subindo ele de cargo. Entendi. Está promovendo, fazendo uma promoção. Porque, na verdade, eu sou muito mão na massa, né? E eu gosto muito desse ambiente. Então, por mim, o Brasil Master Cup, eles são 4 dias. De quinta, geralmente, no primeiro dia, desde o meio do dia até domingo, 10 horas da noite, 9 horas da noite.
E eu fico todos os dias. Do primeiro horário, 1 hora antes do primeiro jogo, até o final do último jogo, e fecho a lojinha. Eu não canso. Eu gosto muito. As meninas novinhas falam, Carol, o que você toma? Elas chegam assim com o olho fechado, outro aberto. E eu gosto muito de estar lá com eles, porque eu vejo quanto que eu falar com eles ali muda um pouco do treino deles. E eu sempre vou plantando sementes e dou bronca. Esse ano, eu, inclusive, dei bronca de um atleta do ano passado que não fez o que eu falei. Eu falei, mas você continua do mesmo jeito. Ele falou, e então é uma forma de acessar o atleta. Aí como que a gente está mudando o modelo de negócios hoje? De chegar para o atleta antes do evento. Tá. Então, já vender um pacote de serviços antes do evento para que na hora ele consiga se preocupar com outras coisas e fazer lá Então, o que a gente faz? A parte de pré-jogo, que é um diferencial. Geralmente, nos eventos esportivos, é o pós-evento, né? Então, você faz lá a massagem, uma banheira de gelo, coloca a botinha para você ir embora. E lá a gente faz o pré-jogo e o pós-jogo. Então, o pré-jogo é para quê? Aquele atleta que sentiu a coxa, sentiu uma dor, que já vem com uma lesão, a gente prepara ele para jogar com mais segurança. E nessa preparação, a gente já vai plantando a semente de um gesto de movimento melhor, de um treino que ele não está fazendo o que deveria fazer. Porque apesar de ser um evento nacional, tem atletas que vão sem treinar. Tem atletas que treinam a cada 15 dias. Por conta da demanda da vida deles do dia a dia, que é aquela pessoa comum do dia a dia. Tem atletas que não treinam musculação, tem atletas que treinam. Então, é um grupo muito heterogêneo. Esse ano, inclusive, conversei com um casal que são os 2 educadores físicos. E aí eu comecei a explicar algumas coisas e ele falou, gostei disso, vamos conversar? Porque eu queria uma consultoria, eles são de Minas. Você vê, abre novas possibilidades. É um networking muito poderoso. É que a gente, como a gente ainda não tinha o nosso planejamento adequado, a gente ia fazendo, a gente não aproveitava nada disso. Então, hoje, a gente já consegue ter um olhar diferenciado para conseguir... E não é um aproveitar de se aproveitar, né? É eu passar o meu conhecimento. Carol, aqui a gente está numa mudança estrutural no estúdio, né? Então, eu tô mais na gestão, na prospecção, sair para visita. Só que, assim, o estúdio não pode parar. Sim. Então, eu preciso treinar as pessoas para fazerem do jeito que a gente vinha fazendo e que deu certo. E deu certo porque a gente já errou e aprendeu. Exato. E aí, assim, eu vejo vocês muito nessa proposta também, né? Por exemplo, hoje... Se você faz um atendimento, você deixa de prospectar um cliente. Exato. Né? E essa gestão, essa mudança de estrutura, ela precisa de planejamento. Sim. Porque não é assim, eu vou abandonar os meus atendimentos para fazer uma prospecção. Sim. Então, assim, não, eu preciso treinar alguém para fazer os meus atendimentos, para eu ficar tranquila e sair para prospectar, sair para fazer visita, sair para conhecer gente nova. Isso mesmo, que é relacionamento, né? É. A gente começar a falar, né? Botar a boca no trombone, E aí, assim, precisa ser visto. Até as gravações que a gente faz aqui, vocês fazem lá, as pessoas querem ver a gente trabalhando. Sim. Né? Quanto mais a gente trabalha, mais trabalho a gente tem. Sim. É igual, eu sempre falo, sempre dou esse exemplo aqui no estúdio. Você vai no shopping, aí você tem um restaurante que serve uma comida X. Aí você tem um restaurante do lado que serve o mesmo tipo de comida. O restaurante X está lotado, fila de espera. O outro está vazio. O que a gente faz? A gente opta pelo que está mais cheio. Sim. Então, quanto mais a gente trabalha, mais a gente mostra, mais chances das pessoas falarem, poxa, é lá que eu quero ir. Isso aí. É isso mesmo. E é importante... E a gente não está enganando ninguém. A gente só está mostrando o que a gente faz no dia a dia. Isso. Exato. O nosso melhor. Em relação a ter essa estrutura de outros colaboradores, né, de ensinar as pessoas, os físios, nesses eventos, a gente também teve uma experiência com esporte que para nós é muito novo. Inclusive, no Brasil, explodiu recentemente, que é o pickleball. É?
Pickleball. O que é isso? É tipo um ping-pong numa quadra gigante de tênis. Isso. É uma bola de plástico, ela é Furada. furadinha, então ela é leve. A raquete é parecida com a raquete do beach tênis. E a quadra é como se fosse uma quadra de tênis, só que ela é menorzinha. Então, é um jogo fácil de ser jogado, assim, né? Não é pesado como o tênis. Ele é Como mais chama que lento. ali se joga? É o Badminton. Badminton. É parecido? Não. Pode ser. Pode ser Eu sou comparado. muito do esporte, eu Pode ser tô comparado. muito sabendo de esporte. É um Pickleball esporte você bem aprende inclusivo. fácil. O que a gente já brincou, as crianças quiseram voltar na quadra, a gente foi. Você aprende fácil, mas eu não achei tão fácil, não. A minha coordenação motora, tô com dificuldades. Deu uma cansada no coração. Mas por que eu falei disso? Porque também apareceu uma oportunidade da gente cobrir, né, esse evento com a fisioterapia que a gente pratica. E, basicamente, toda a estrutura hoje de clube, ou de uma equipe, ou desse atleta amador, que eles podem nos procurar para que a gente faça isso para eles preventivamente, Sim. né? Possa acompanhá-lo durante essa trajetória e no dia do evento. Então, essa é a ideia da B2 Sport, que a gente possa atender esses profissionais, não, esses atletas amadores, Sim. porque não é só pegar o tênis, não é só correr, não é o atleta de final de semana, eu vou ter que falar isso de novo olhando para você. Esporte é bom, tem que fazer, mas tem que tomar cuidado no coração, sabe por quê? Porque se você tiver que dar um sprint para pegar uma bola, aquela bola que você acha que o cérebro vai dar conta de mandar informação para a coxa e chegar lá, não vai. Se for só isso, teve uma fratura, a gente corrige, mas você pode infartar. E aí fica mais difícil. Então, cuidado, liga pra gente, procura. Você que tem uma estrutura, um clube que queira os serviços nossos, nós estamos à disposição. Vai ter link aí pra gente? Vai, Então, vai vai ter colocar lá, um link aqui do lado, aqui embaixo. Mas foi por isso que saiu também a B2 Sport, porque, Gi, eu vou dar um dado aqui de 12 anos atrás, tá? Não sei como que está hoje, porque a gente foi para outro caminho. 5% da população brasileira fazem atividade física, alguma atividade física. Desses 5%... É muito pouco, né? É muito pouco. Pensando em Brasil, 5%. 220 milhões de Pois pessoas... aumentou, né? Sim, provavelmente aumentou, mas precisa desse cuidado, precisa dessa orientação, precisa de informação. Isso a gente dá de graça, porque a informação está aí, né? Precisa realmente ter, as pessoas terem essa informação, num processo de começar a caminhar, trotar, correr, alta performance, que uma coisa vai puxando a outra. E se a gente não tiver o nosso corpo saudável, a gente encurta a vida aqui. Pra gente finalizar, a penúltima pergunta. Teve algum paciente que vocês já demitiram? Porque aqui eu já demiti cliente. Algum caso assim, falando assim, não vou te atender. Eu já. Não vou, nunca vou ter agenda pra você. Ó, Eu já. a minha agenda vai estar sempre indisponível no seu caso. Já teve, Ricardo? Já. Você quer falar, Carol? Você teve? Não precisa citar nomes. Não Não vou precisa citar, citar não. nomes. Não Não é lembrar. pra citarmos nomes. Não, sabe por quê? Porque uma coisa que eu tenho com a Carol, que isso... A gente estava falando do sócio, de ser casado. Isso talvez seja o maior ruído nessa profissão e na nossa relação. Teve um exemplo que uma pessoa veio e precisava fazer a fisioterapia e a gente definiu ali um valor muito simbólico, né? Porque isso faz parte da gente, a gente tem que ter isso, mas isso é nosso, né? Meu e da Carol. Mas aí a gente definiu um valor muito simbólico e, de repente, a demanda foi aumentando, precisava do personal, que no caso era eu, porque o processo de reabilitação necessitava de fortalecimento, né? De performance, ou maior performance. Aumento, volume muscular. E aí a gente foi fazendo, foi indo, chegou o momento que começou a reclamar, tudo era motivo de reclamação, porque o banheiro, porque a porta, porque não sei o quê, porque não sei o que mais lá.
E aí, quando a gente começou a falar, olha, tá vencendo o prazo, Nós não vamos renovar. não, a gente precisa rever aquele valor, tal, porque não dá, né? E era um atendimento exclusivo, que era uma pessoa com uma questão de... Individual e exclusivo. Isso, de mobilidade bem... Precisava de ser individual. E aí, cara, começou a dar umas situações lá, eu falei assim, Carol, eu não atendo mais. Porque a gente emite nota fiscal, Sim. nós somos totalmente legalizados, Sim. a gente, assim, não é legal pagar imposto? Não é legal pagar imposto, mas a gente paga imposto porque a gente sabe que quando a gente paga imposto é porque Deus está nos abençoando. Exato. Está entrando gente e faz parte do jogo e a gente tem que pagar e vamos pagar. E aí a pessoa pediu nota fiscal de uma coisa que ela não pagava. Oi? Nossa, eu acho que eu deletei. Essas coisas eu não faço consigo isso. deletar, infelizmente, Deus que me perdoe, mas não dá mais para atender. E a gente vendo ali no dia a dia que a pessoa comprava uma caixa, dessas caixas acústicas, né, de som portátil, que comprava um tablet, comprava não sei o quê. Eu falei assim, não tá tão vulnerável assim, porque eu então, né, me ajuda. Então essas coisas, Ricardo, quando ultrapassa do meu limite... Depois, na hora que fechar as câmeras, eu vou fazer um comentário. Agora eu não posso. Aí eu falei, não dá. E aí ele seguiu a vida dele lá. Tudo bem também, amém, mas assim, chega no meu limite, eu acho que não dá, entendeu? Eu acho que é melhor a gente demitir cliente do que trabalhar insatisfeito. Sim, não é? Sim. Você não tem Então... prazer em atender a pessoa. E assim, às vezes a pessoa, sabe, quer levar vantagem em tudo, quer ser o Isso. esperto, fala, olha, eu consegui um preço lá na Bichu que, nossa, ele não faz pra ninguém, não sei o quê. Cada caso é um caso. Isso. Exato. Cada Sim. caso é um caso. Sim. Sim. Isso aí. Então, Na físio, na verdade, você já vai vendo que o leite vai azedar, sabe? Que a pessoa já começa a ficar... E aí o que eu faço, acho que não é a demissão, é deixar. Não fico forçando, sabe? Não, eu vou fazer a hidro, sei lá onde. Falei, tá bom. Pode ir, Porque eu já vai. passei a Pode ir. informação, a pessoa já sabe, já conversei, a gente já fez um tempo de processo de reabilitação. Então, se a pessoa está optando por isso, é uma opção. E aí, eu só deixo, assim, sabe? Deixo o barco fluir e ir para outro canto. Vocês são os queridos, eu tenho uma grande admiração, uma grande gratidão por vocês. Muito obrigada por ter aceito participar do nosso OnedaCast. Adoramos o convite. Muito As pessoas falaram, nossa, que chique você. Eu não convido qualquer um, não. Eu só convido quem eu gosto, quem eu confio. Se a pessoa fala assim, você me entrevista e ela faz um negócio que eu não gosto, eu falo, não entrevisto não. Não faz parte do DNA, não tem jeito, né? Não dá pra forçar. Queria que vocês falassem lá para aquela câmera onde vocês estão e quais são os diferenciais de ser paciente da Bichu. Você fala. Bom, eu vou começar falando, porque aí a Carol complementa. Você que procura a Bichu, que vai procurar a Bichu, sinta-se extremamente à vontade de ser acolhido, de ser ouvido. Uma das coisas que a gente mais ouve é assim, onde é que vocês estavam? Porque eu fui no médico A, eu fui no físio B, eu fui, enfim, em outros lugares e ninguém me explicou, me falou o que eu tinha, como que eu ia tratar. Então, esse é o nosso grande diferencial. O espaço é um espaço aqui em São Bernardo, na Rua Jurubatuba, 1350, na sala 1005, aconchegante, confortável, super adaptada. Então, a nossa parte acadêmica, a nossa parte humana, essa parte de humanização com as pessoas é algo que é nosso, meu e da Carol. Então, eu acho que esse é o nosso principal diferencial. Posso completar? Nós somos uma clínica de fisioterapia. Eu não falei? Então, a gente tem a fisioterapia e a atividade física. Atividade física em grupos de até 8 pessoas, que a gente entende que é o personal, praticamente um personal, com esse olhar da reabilitação também, pensando em ajustes de movimento. Além da clínica do espaço, que eu não gosto de falar clínica, do espaço aqui em São Bernardo, a gente também tem o espaço em São Paulo, como a Gi falou,
que é na Avenida Portugal, número 184, que é no Brooklyn. Então, nos 2 espaços, a gente busca fazer o nosso melhor, que é encontrar a causa, informar com empatia, te colocando como protagonista do processo, porque é importante que você entenda, que você consiga se ter autonomia no seu dia a dia para o que você tiver, seja alguma lesão ou, como o Ricardo falou, na prevenção. Então, em que tipo de prevenção? Pensando principalmente em pessoas que fazem atividade física, que é importante ter um conhecimento de movimento e do esporte que praticam, o que seria mais interessante de fazer pensando na atividade física e na fisioterapia. E pensando nas pessoas do dia a dia, aquela pessoa que não tem uma lesão, mas tem uma dorzinha, tem algum incômodo que percebe que está se mantendo, a avaliação relacionada à prevenção de uma lesão também é interessante. Então, foi o que o Ricardo falou. Na avaliação, a gente já informa tudo o que a gente observa e como que a gente aplica a parte de reabilitação ou da atividade física. Arrasou! Arrasaram! Meus queridos, muito obrigada. Acabou já? Ó, nossa. E ó que a gente adorei. falou, hein? Ó, a gente falou mais de uma hora, ó. Passamos. Nós falamos mais de É uma gostoso hora. de falar aquilo que a gente gosta de fazer, né? E eu fico feliz pelo feedback. Se vocês se sentiram à vontade aqui comigo. Muito à vontade. Muito. Parabéns. Obrigada por aceitarem o convite. Meus queridos, muito obrigada. Mais um episódio do OnedaCast. Em breve no YouTube. Um beijo, beijo. Até. Tchau.